boa tarde, né? Primeiramente, falar para vocês que eu estou muito feliz, cara. Assim, um cara extremamente feliz nesse momento, porque, como eu falei para o presidente, falei para o Gustavo, de todas as equipes que eu passei, eu nunca tive a felicidade e o orgulho de estar voltando novamente para o ABC, certo? Então, eu sou um cara muito feliz, cara. Então, eu só tenho que agradecer. Com certeza esperava uma atitude diferente do clube, que no caso do Botafogo de Ribeirão, né, que eu estava, até porque eu fui penalizado por uma situação que quem deveria ser penalizado não foi, né? Mas assim, a gente vai resolver nos autos. Isso aí tem um lugar correto e ideal para poder se resolver. E vida que segue, o Botafogo segue a vida dele, eu sigo minha vida e está tudo certo, né? Só que assim, você pontuou numa situação que, tipo assim, que a minha vinda deu exclusivamente pelo acontecimento, né? Não teve nada a ver, até porque se tivesse acontecido isso, eu poderia ter esperado, né? Poderia ter esperado até dezembro ali e tal, para poder acertar com outra equipe. E para vocês terem uma ideia, antes mesmo de acontecer tudo isso, eu já vinha conversando já com o Gustavo, já vinha conversando com o Eduardo, já vinha conversando com o Barata, que foram 3 caras essenciais na minha contratação. Então, assim, para vocês verem que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? E em contrapartida, eu poderia, como eu falei, muito bem esperar o momento do campeonato do Série B terminar e seguir minha vida normal e voltar no ABC em outro momento. No momento melhor, sendo bem sincero, né, presidente? No momento, de repente, de uma Série C, de uma Série B. E não, foi eu que escolhi estar no ABC. O ABC me escolheu e eu escolhi estar no ABC. Então, isso aí foi um casamento perfeito, porque eu sou um torcedor, cara. E assim, não é um torcedor da boca para fora, entende? Por todos os clubes que eu passei, eu falei bem do ABC. Nas entrevistas, não em todas, mas em algumas eu falei bem do ABC. E mais uma vez, tudo que eu tenho na minha vida hoje, tudo eu devo ao ABC, cara. Tudo, tudo. Claro que tem o meu potencial, tem a minha o meu futebol, né? Porque assim, se não tem o potencial, em contrapartida eu não chegaria onde eu cheguei, né? E exatamente, tem o meu mérito. Então, mas na minha carreira eu devo tudo ao ABC, cara. Tudo, 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 tudo. Eu sei da dificuldade que o clube se encontra, mas sempre procurando melhorar, né? Com o presidente, com o Gustavo, com a diretoria em si, no total. Mas a gente sabe que a gente tem totais condições de devolver o clube para uma situação melhor. Essa situação melhor que eu falo, eu não vim aqui para poder passear, nem algo do tipo. Eu vim aqui para poder colocar o clube numa Série B. A gente está numa D, mas eu vim aqui para colocar o clube numa Série B. Agora, isso não é eu sozinho que vou conseguir isso, né? Isso eu vou conseguir com os jogadores, com um grupo de jogadores, com a comissão técnica, que, por sinal, é muito capacitada, que já mostrou em outros clubes, né? No professor Chamusca, na capacidade do presidente Eduardo, do diretor Gustavo. E assim a gente vai, aos poucos, conseguir nossos objetivos. Mas, assim, frisar mais uma vez que pode ter certeza, cara, que não tem nada a ver. Eu poderia muito bem aí pegar aí equipes de Série B, tranquilo, tranquilo, mas foi eu que escolhi estar nesse momento para poder se erguer junto com o ABC. Então, cara, a minha alegria eu traduzi no momento que o Gustavo me mandou. A gente teve uma reunião, né, com o presidente, com o Gustavo e Barata na negociação. E daí eu falei assim: Gustavo, me manda o pré-contrato. E daí, quando você me mandou o contrato, Gustavo, eu chorei no momento, entende? Eu chorei, cara. E você vê que todas as vezes que eu falo, eu me emociono. E não é da boca para fora, não, porque o Barbudinho, eu costumo falar, o Barbudinho lá de cima, ele sabe de tudo. Ele sabe do meu coração, ele sabe do que eu sinto, né? Então, e nenhum clube. Eu fui para o Fluminense, que é um clube extremamente com a tradição gigantesca do futebol mundial. Eu não chorei. Eu fui para o Bahia, eu não chorei. Que eu tenho um carinho espetacular por essas equipes. Enfim, todas as equipes que eu fui, eu não chorei. Mas no pré-contrato do ABC, para você ter ideia,
eu chorei, cara, e minha esposa olhou pra mim e falou, por que eu tô chorando, né? Aí eu falei que só eu sinto o meu amor que eu tenho pela equipe, né? Porque foi daqui, desse clube aqui, que eu comecei vindo lá de Touros, lá de uma família humilde, e dei de tudo pra minha família, cara. Dei de tudo e dou de tudo, então como que eu vou virar as costas pro clube que me abriu as portas, que me fez tudo? Não tem como, entendeu? Então é contagiante, cara. Só quem sabe é quem passou, né? Então, desde já eu te agradeço, presidente, de coração, cara. Eu te agradeço, Gustavo. Faço um agradecimento aqui pro Barato, eu costumo frisar, porque antes de eu conversar com o Gustavo, ele já vinha trocando ideia comigo, porque, na verdade, o presidente Gustavo pensou que não era possível, né? E a gente está mostrando aqui que é possível. Então, assim, é uma situação extremamente fora do contexto que aconteceu comigo, a minha vinda para cá, presidente, porque é uma felicidade imensa. Você vê quantas vezes eu já falei aqui felicidade, né, cara? Então, o jogador feliz, ele produz, o jogador confiante, ele produz, o jogador com alegria, ele produz, né? E em contrapartida, a partir do momento que o pessoal me anuncia no Instagram, é uma enxurrada de comentários positivamente falando de mim, entendeu? Então, eu não sabia o meu tamanho, entende? A gente, às vezes, acha que a gente é pequenininho demais, mas a gente é muito grande, porque a torcida, de um modo geral, me abraçou de um jeito, e eu sou um cara que eu não ligo tanto assim para a crítica, né? Porque a crítica, hoje em dia, a gente está num momento tão delicado, não é no futebol, é em todas as áreas, que qualquer coisa você é criticado. Então, nada está me abalando, entendeu? Eu procuro viver minha vida com a minha família, então nada me abala. A crítica, quando ela é construtiva, tem jogadores que, poxa, que legal. Aí quando tem a crítica negativa, não sabe lidar bem, né? Então, eu já passei por muitas coisas nesse futebol que, graças a Deus, nesse momento, quando a gente acertou, e a torcida demonstrou um carinho assim espetacular por mim, então sou extremamente feliz, cara. Agora sim, nada disso vai valer a pena se lá no quadrado, lá dentro das 4 linhas, as coisas não funcionarem, né? Porque é lá onde o bicho pega, cara. Lá não é nos 90 minutos, né? Tanto é que é um jogo por semana, 2 jogos. Se fosse no treino, o treino seria jogo, né, na verdade, mas durante os 90 minutos aonde o bicho pega ali, aonde você vê quem é quem, né? E assim, ó, o presidente, falar que eu sou um cara, que eu gosto de jogo que ferve, entende? Hoje tá cheio de jogadores aí, mimimi, tem uma rapaziada hoje aí que, porra, velho, por isso que o futebol tá chato, sabe? Muito mimimizinho, então tem que ter jogador de sangue, cara, jogador com garra, independente da idade, independente de salário, independente de condição social, se é branco, preto, azul, verde, vermelho, meu irmão, você tem que ter sangue no olho, para poder você defender aquilo que lhe deve, né? Que você é bem pago pelo clube para poder fazer o melhor pelo clube, né? Infelizmente eu não tive uma passagem tão boa pela minha última equipe, mas por N fatores a gente não tem que transferir responsabilidade, mas já passou e agora é vida nova, vida essa que a minha família lá em Touros está muito feliz, a minha esposa está feliz, meus filhos nem se fala, então eu tô muito feliz por tudo. Boa tarde. Boa tarde. Desejar parabéns, né, pela volta a você, seja uma passagem de sucesso mais uma, né? Assim, você vai lá atrás no começo. Você falou aí dessa questão do futebol, hoje em dia tem muitos atletas que às vezes não sentem tanto peso na camisa, tem tanto sangue, esse identificando, talvez a gente tenha passado por algo, um pouco disso desse ano agora, 2025, né, que a parte de emagrecer, o curso hoje é notado um pouco isso, é uma avaliação minha, acredito que muitos dos torcedores também possam ter essa mesma percepção.
Boa tarde, Rodrigo. É legal sua pergunta, cara. Então, deixo a critério da comissão, né, do professor Chamusca, né, onde ele optar de volante, de zagueiro, eu vou poder ajudar da melhor maneira possível, né? De lateral não tanto porque na época que eu joguei aqui no ABC, eu joguei de lateral, lateral esquerdo, lateral direito, mas não, eu jogava, mas era aquele famoso quebra-galho, né? Mas assim, mais de volante ali tranquilo, zagueiro também. E você tocou no assunto, um assunto delicado, né? Ano passado não, esse ano a ABC não conseguiu vencer nenhum jogo, se eu não me engano, né? Na Série C, né? Eu acho assim, cara, não é querendo falar mal dos jogadores, né? Mas se eu tivesse no plantel também, eu me sentiria envergonhado, né? Tipo, você jogar diante do seu torcedor, que aqui o ABC é um clube que a torcida empurra, cara. É um clube que a torcida chega junto, entende? Então isso aí é um gás a mais que o jogador tem que ter. E a gente não conseguir vencer nenhum jogo, tipo assim, chega a ser até inadmissível, né? Tipo, no meu ponto de vista, tá? Não sei se faltou sangue, se faltou garra, se faltou vontade dos jogadores, mas chega a ser inadmissível. Coisas que a gente, é uma coisa que eu falei pro Gustavo e pro Eduardo, é uma coisa que a gente já tem que começar, jogo em casa principalmente, o torcedor sempre vai estar ao nosso lado. O torcedor, ele é termômetro do campo. Se o campo está indo bem, a arquibancada está indo bem. Se o campo está indo mal, a arquibancada está indo mal, porque o torcedor, se a gente está perdendo o jogo, o torcedor está triste, pô, entende? Mas mesmo assim, às vezes perdendo o jogo, o torcedor está lá para incentivar. Aí é onde você tem que ir, porque é normal, às vezes você vai sair perdendo o jogo, você vai ter que virar. Aí cabe a gente ter o apoio do torcedor, como sempre teve aqui, e a gente poder virar jogo, poder sempre sair na frente do placar e conseguir segurar placar, né? Porque o futebol está muito nivelado. E se em contrapartida você relaxa, você realmente é prejudicado, né? Mas assim, a gente vai fazer de tudo para poder ser um time muito forte, velho. Muito forte dentro de casa, um time forte fora de casa, porque é o perfil do ABC. O ABC sempre foi assim. Em 2013, a gente estava com 99% de queda, 0,9 na Série B. E tinha jogos aqui que a torcida empurrava a gente, irmão. Teve um jogo aqui contra o Palmeiras, que esse aí foi histórico. Conseguimos ganhar o jogo de 3-2, tinha torcedor no alambrado, os caras empurrou a gente de um jeito que às vezes você tira futebol até de onde não tem, você tira força de onde não tem, entendeu? Então, o jogador precisa sentir isso, né? E você falou uma situação que, desse ano também aqui no ABC, não está só aqui no ABC não, sabe? Eu acho que os jogadores hoje em dia, isso eu me incluo também, sabe? É até uma crítica, os jogadores hoje em dia, tipo, perdem um jogo, tá tudo normal, cara. E não pode estar assim, não pode estar tudo normal, ela tem que doer, você tem que porra, se incomodar com a derrota, né? Você tem que se incomodar mais do que o torcedor, que sai de casa, às vezes numa chuva, às vezes horário ruim, acorda cedo pra caramba para poder comprar um ingresso que às vezes não está nem no orçamento. Então a gente tem que valorizar o torcedor, não é só o torcedor do ABC, a gente tem que valorizar todos os torcedores que a gente representa. Por isso que a minha carreira, cara, sempre foi esse cara aguerrido, sempre foi um cara que sempre correu pelo time, e aqui no ABC, irmão, principalmente aqui não vai ser diferente não. Então a gente conta com o apoio do torcedor para que a gente possa começar já bem, né? Esquecer o que passou não volta mais, é daqui para frente. Então a gente conta com o apoio do torcedor e a gente espera que vai dar tudo certo com o fé em Deus. Vamos trabalhar muito, cara. E a situação dos jogadores, né? Assim, você chega, perde um jogo e tá lá todo mundo tranquilo, paz e amor. Vamos reverter no próximo jogo, esse papinho furado de reverter no próximo jogo. Aí o próximo jogo chega e você perde de novo. Não, tem imagem para poder crescer no próximo jogo, e o próximo jogo chega, toma pau de novo, entendeu? Não, a cobrança ela tem que existir, a cobrança ela já existe do torcedor para a gente, e a gente internamente tem que nos cobrar sempre, cara, não tem que desligar um minuto sequer. O torcedor pode ficar tranquilo que em relação à cobrança ela vai existir a todo momento, até nas vitórias, né? Na derrota, nas vitórias, no empate tem que haver cobrança, claro, com respeito, né, ao companheiro sempre, mas a gente vai estar aqui para poder ajudar o ABC de todos os sentidos, cara. Boa tarde, Marcos Alexandre, seja bem-vindo ao ABC. Eu queria saber como é que você enxerga esse papel, o seu papel, como da base. Você foi lá no ABC, esse ano a gente vai ter vários garotos subindo para o profissional, vai disputar uma série de competição muito complicada. E eu queria saber como é que você enxerga esse seu papel que você já gerado pelo ABC, com os garotos da base que vão subir de 2025 para 2026 para
Pois é, né? Os meninos da base são o carro-chefe do clube, na verdade, né? É como se fosse a verba que o clube recebe da CBF, não sei se eu posso falar assim, presidente, né? Porque de repente um menino que está lá, que não tem pretensão de vida nenhuma, daqui a pouco o moleque vai lá, arrebenta aqui nos treinos, o professor dá a oportunidade, aí o moleque é vendido por tantos milhões de reais, né, presidente? Então vai ajudar o ano inteiro no clube, quem sabe até 2, 3 anos mais, né? E é o que vale hoje no futebol, são os meninos, né, cara? Mas infelizmente eles não caíram na realidade para saber o quanto eles são importantes. Muitos deles não sabem a realidade, não sabem o quanto eles são importantes, né? Então, se você vende um menino, né? No estadual aí faz um estadual bom, com fé em Deus vamos ser campeões, né? Claro, respeitando as outras equipes. O menino é vendido. Aí o presidente, opa, vamos trazer outro aqui. Põe para treinar lá com o profissional, se não já estiver treinando também, né? Daqui a pouco vende outro. Porque aqui sempre foi um clube que revelou vários atletas de nomes bons, né? Tem o meu caso, o Alisson, Rodriguinho, João Paulo, uma pancada aí, né? Ayrton Lucas. Então, porra, velho. Imagina o poder e a força que tem a base do ABC, entendeu? E a gente vai passando a experiência para eles e tal. São um pouco cabeça dura, então a gente acaba que vai poder ajudar eles também aí, tanto dentro de campo, fora de campo, nos momentos mais difíceis, né, que às vezes sentem um pouquinho, a gente tem que estar do lado deles e assim vai indo as coisas. Tem uma situação bem interessante quanto aos meninos hoje em dia, né? A gente estava tendo um coletivo lá, profissional contra a base, lá do Botafogo de Ribeirão. E daí foi um moleque, um menino estava na zaga comigo, né, que só tinha eu de zagueiro nesse dia. E tava um moleque na zaga. Aí o moleque falou assim: como é seu nome mesmo? Falou pra mim, né? Porra, eu na minha idade, na minha época, Gustavo, eu pesquisava todos os jogadores, irmão. Todos os jogadores do profissional pesquisava, entendeu? Quem que não era. Porra, esse aqui, ó, esse cara aqui, porra, eu vi jogando em tal canto e tal, entendeu? E daí vim agora no aeroporto, vindo pra cá na madrugada de domingo pra segunda. Encontrei Juan da seleção brasileira. Porra, eu olhei pra ele, eu fiquei cabreiro de falar com ele. Aí o cara foi e me chamou pelo nome. E aí, Edson, tudo bom e tal, que não sei o quê. Então, pra você ver, o cara que, sei lá, meu irmão, quem sou eu perto do Juan? Sou um pequenininho, né? O cara foi lá, teve a hombridade de falar comigo e me cumprimentar. Aí o molecão lá perguntou qual que seria o meu nome, mas não é porque era eu. Porque, independente de quem que seria, ele teria que saber quem que era, entendeu? Porque ele estava fazendo teste ainda por cima. Então, assim, tá uma coisa louca, cara. Tipo assim, os moleques estão vivendo em outro mundo, sabe? Aí é onde tá. Os mais espertos que pegar os atalhos melhor, esse daí vai ser um Ayrton Lucas da vida, que tá aí no Flamengo, né? Então, a gente espera que eles, né, acordem para a vida, a oportunidade passa rápido e que possa agarrar da melhor maneira possível.